Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fia. Eu sou André S. Costa e hoje eu trago para conversar com vocês André Mazetti, que é gestor do MXRF11, um fundo aí que foi pioneiro, principalmente na questão aí de fundos base 10. André, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui conosco, dessa vez falando sobre esse que é o queridinho da indústria. Gostaria que você se apresentasse também para quem ainda não me conhece, e aí sim vamos falar um pouquinho sobre o fundo e esse mercado que não para, né, André? Legal. Primeiramente, obrigado aí, André. É um prazer estar com vocês novamente. Bom, para quem não me conhece, eu sou o André Mazetti, sou gestor dos fundos de crédito imobiliário aqui da XP Asset. Enfim, o Maxi Renda acho que é um fundo bastante conhecido, né? O MXRF11. Fundo que a gente acabou de fazer uma captação de bastante sucesso, levantamos agora R$1 bilhão, levamos aí o patrimônio líquido do fundo para 4 bi 300, então um fundo está com um tamanho bem interessante aí. Bom, acho que, como a gente já vem falando, o mercado está bastante confuso, né, dado essas idas e vindas aí do macro, né, acho que não só no mercado local, como no mercado externo também. A gente tem visto bastante discussão que gira em torno dos juros, né, que está muito alto no mundo inteiro, inflação também é muito alta, né, então o remédio ele acaba sendo amargo, e adicionalmente a gente tem uma pimenta aqui no Brasil, que é a nossa política, que é as discussões que giram em torno ali da âncora fiscal, né, o compromisso que o Brasil realmente, ali, que os nossos governantes têm ou não com esse compromisso, né, do fiscal. Isso acaba gerando um monte de estresse aqui dentro. Temos também discussão ali sobre a sucessão do Banco Central, né, e como é que vai ser depois da saída do Roberto Campos, se vai ter uma independência, se não vai. Tudo isso vai sendo, né, uma pimenta na curva de juros, né, um prêmio de risco vai sendo adicionado. E como eu falei, o remédio acaba sendo amargo porque quem sofre ali é a ponta mais frágil, né, é a população, basicamente as empresas, né. Estamos falando agora de uns juros, né, estava conversando aqui com o André um pouco antes de começar o papo aqui, né, começamos o ano achando que a Selic terminal seria algo em torno de 8%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, agora já mudou completamente, agora já estamos falando de uma abertura de novo de juros, né, taxa básica de juros ali talvez chegando numa Selic terminal de 12%, então realmente isso é muito complicado, e aí do nosso lado aqui resta tirar proveito disso, né, fazer originação, né, de boas empresas aqui de crédito, tentar surfar um pouco desses juros altos, mas em empresas mais sólidas e seguras, de forma que esses juros, né, que machuca todo mundo, mas as empresas mais parrudas em termos de patrimônio líquido, de balanço, de robustez de crédito, conseguem ter capacidade de absorver esses choques, né? Exatamente. Então ainda há muita incerteza e muita coisa vai acontecer, né? Não só pode, como vai acontecer até dezembro, hein? Então temos que estar atentos a essas movimentações macro. André, o MXRF é conhecido por sua estratégia de alocação diversificada. Como o fundo acaba equilibrando a alocação entre ativos de crédito, participação em empreendimentos imobiliários, e como essa estratégia ela tem evoluído justamente com essas mudanças de mercado? Não, legal, bacana. Acho que um ponto que poucas pessoas sabem é que o fundo tem diversas regras, né, de limitação no regulamento. Então, o Maxi Renda, por exemplo, não pode superar 20% do patrimônio líquido do fundo em SPS, né, em participação em empreendimentos. E a gente nunca chegou nesse limite, tá? Ao longo desses... O Maxi Renda tem mais de 10 anos de história, principalmente aqui na minha gestão, são 8 anos, né, de gestão, a gente nunca chegou nos 20%. E aí, né, já chegamos perto disso, então a nossa decisão de investimento em aumentar ou não a exposição, né, nessa classe, ela depende de algumas variáveis, né? Então, primeiro, o que a gente falou, né, agora há pouco, o nível da taxa básica de juros, né, do país. Quando as taxas estão muito altas, aí a gente prefere alocar o capital do fundo mais em ativos de crédito, ou seja, os CRIs, porque sem tomar muito risco a gente consegue obter um retorno interessante, foi um pouco do que eu falei, né, juros muito alto,
machuca a economia real, machuca a empresa, mas tem empresas que têm condições de absorver esse serviço de dívida, né, em função de uns juros mais altos, com mais facilidade que uma empresa que tem um porte menor. Então, a gente, nesse momento de juros mais altos, a gente prefere alocar mais em crédito. Aí eu acho que um segundo ponto importante nessa tomada de decisão a gente analisa como está o mercado de incorporação, né, porque o Maxi Renda, quando a gente investe em SPE, né, aqueles 20% que eu comentei, são permutas financeiras. Então, o Maxi Renda investe numa SPE para correr um risco, não de crédito, mas um risco de projeto, né? É um risco que, basicamente, o Maxi Renda bota dinheiro no empreendimento residencial, de preferência em São Paulo, e ali o retorno da nossa operação do capital investido, ela vem com o sucesso daquela incorporação, daquele projeto residencial. Então, a gente precisa analisar o mercado de incorporação como está no geral, né? Quando o mercado está mais aquecido, né, com boas margens, aí a gente começa a acelerar a alocação em SPE. Então, como é que a gente faz para ver se as margens estão boas? A gente analisa basicamente o projeto em si. Ou seja, a gente analisa o preço do terreno, o custo de obra, que depois da pandemia teve um baita de um boom, o custo de financiamento, né, dos bancos para financiar aquele projeto que a gente está entrando, o custo da nossa operação também, que obviamente tem um custo alto, e o valor de vendas ali das unidades. Então, aí, se na última linha tiver uma boa margem para o incorporador, e se o projeto for um projeto interessante, né, que vai ser lançado, se tiver um appeal, né, para o bairro, né, se tiver uma absorção interessante, a gente vê isso, obviamente, nas nossas pesquisas, a gente consegue seguir com o desembolso do nosso investimento. Então, eu acho que o grande driver para a tomada de decisão se a gente vai para cá ou para lá é basicamente isso, olhar a taxa de juros, né, e olhar como é que está o mercado de incorporação. Pode ter uma situação que o juros está baixo, mas a incorporação não está interessante. E aí, naturalmente, a gente, né, direciona o canhão mais para o crédito. Então, a gente vai sempre olhando o mercado e vai tentando fazer o rebalanceamento. E aí, acho que a segunda parte da primeira pergunta, André, que você comentou, né, como é que essa estratégia ela tem evoluído aí com as mudanças de mercado. Eu acho que a gente começou, né, depois, né, acho que essa questão da Selic que a gente comentou, né, começou o ano ali com uma Selic, uma expectativa de Selic terminal de 8%, um pouquinho mais, um pouco menos. Agora estamos falando ali de 12, 11 alto, até 12 alto, um pouco mais, um pouco menos. Então a gente sempre tenta ser ágil nessa tentativa de ajustar o nosso pipeline, né? Uma mudança que a gente tem observado no mercado foi, acho que, com esse grande resgate que a poupança vem sofrendo ali ao longo dos últimos anos, isso vem deixando o crédito mais escasso para as incorporadoras financiarem, né, a sua construção. Então isso a gente vem vendo aí um espaço muito grande, a gente vem ocupando esse espaço ali com recursos do Maxi Renda, e é muito interessante porque é um tipo de risco que a gente conhece muito bem aqui dentro, a gente consegue mitigar bem esse risco de incorporação, né? A gente tem time de engenharia aqui dentro, temos time de analistas do mercado imobiliário, time de originação, então a gente consegue originar muito bem as operações e ocupar esse espaço. Então, basicamente, o que está acontecendo é o seguinte, né, o grande funding da construção civil vem de poupança. Então, com o resgate, excesso né, a gente tem visto, né, que tem tido mais resgate do que alocação em poupança, do que captação, ou seja, uma captação negativa, líquida negativa, as incorporadoras não estão conseguindo acessar esses créditos, mesmo as boas incorporadoras, e a gente, mesmo com um recurso um pouco mais caro do que esse funding subsidiado, a gente tem sido muito demandado para dar esse crédito. Então, acho que o conceito macro aí com essas mudanças do mercado, a gente tem visto muita mudança mais nesse sentido. Ou seja, enquanto, né, o pessoal está resgatando mais a poupança, o Max vem entrando, então, nesse mercado aí, sendo uma alternativa para financiamento de crédito aí, nesses projetos. Exato, o Max e outros fundos imobiliários do mercado, né? Mas o Max, como é um fundo muito grande, então a gente acaba ocupando bem esse espaço também. Mas assim, é um oceano para ser explorado, né? Acho que o Maxi Renda, os recursos do Maxi Renda não são suficientes para cobrir toda essa demanda, que ela é muito grande. Eu acho que como a gente opera Brasil todo, e eu acho que todo mundo que está aqui nos ouvindo
não necessariamente é de São Paulo, enfim, tem gente acho que do Brasil todo, sabem que todas as cidades estão tendo um boom de construção gigantesco. Então, assim, todo mundo está precisando de dinheiro. Então, realmente, essa é uma preocupação estrutural de funding no país. Maravilha. Mas mesmo assim, André, vale a pena aumentar o risco médio da carteira justamente nesse cenário macro tão instável quanto o atual? Então, veja bem, André, a gente tem alocado ali em operações mais conservadoras, né, muito em função do que eu falei. O grande perfil de crédito do Maxi Renda são empresas com risco de crédito muito bom, mais para o high grade que a gente chama, né? Empresas que têm uma capacidade creditícia muito grande de honrar ali as suas obrigações financeiras. Então, exemplo, pegando a lâmina do Maxi Renda, vocês vão ver que os maiores nomes ali, os maiores devedores da carteira de crédito do Maxi Renda são nomes como ArcelorMittal, né, siderúrgica gigantesca no setor, CSN também, que é muito grande, e com taxas bem interessantes também. Depois dá uma olhadinha lá, tem taxas muito interessantes para esse nível de risco que é excelente. Então são as nossas maiores posições, por exemplo, não vou citar aqui, são mais de 90 operações, mas o Maxi Renda tem os maiores cheques que a gente tem, que a gente desembolsou aqui, são caras mais high grades, né? E a gente também tem operações menores como essa que eu comentei, que seria uma substituição do plano empresário. Então, é um pouco disso, assim, eu acho que o Maxi Renda, essa última captação que nós fizemos de R$1 bilhão, que fechou agora em julho, a gente tem conseguido alocar em operações com mais taxa, mas não porque tem mais risco, e sim porque o momento atual do mercado, com todo esse estresse que está precificado na curva, né, como eu falei, incerteza sobre como é que vai ser aqui a sucessão do Banco Central, incerteza sobre o compromisso com o fiscal, né, talvez uma ausência de uma coragem fiscal mais forte ali, problemas, né, no mercado externo, tudo isso vai gerando ali um prêmio na curva de juros. Quando a gente olha, por exemplo, a NTNB está num dos maiores patamares ali da história. Então, quando a gente faz aqui a nossa alocação de caixa, quando a gente vai oferecer um crédito para uma companhia, por melhor que ela seja, né, uma CSN, uma ArcelorMittal, etc., foram os dois exemplos que eu dei aqui, a gente tem que fazer operações em taxa de mercado e obviamente, né, pegar uma NTNB e embutir um spread. Então, como a gente está com uma taxa muito estressada no mercado, essas nossas alocações das últimas ofertas do Maxi Renda, elas vieram com uma taxa mais interessante, né? Então, é o que eu sempre falo. Se a gente comparar a carteira do Maxi Renda hoje, o último relatório, olhar as taxas de juros dos papéis que a gente fez as últimas alocações, são taxas muito melhores do que há 2 anos atrás, por conta disso que eu expliquei. Então, no final do dia, né, resumo da ópera aqui, a gente não precisa correr mais risco para trazer mais taxa, né, para o nosso investidor. O mercado já está bastante, a curva já está bastante empinada, então acho que é um pouco do racional. Tem alguma operação no fundo que não está com alguma coisa, alguma situação, ou está tudo adimplindo 100%? As nossas operações aqui no Maxi Renda são todas adimplentes. A gente deu até um disclosure no nosso penúltimo relatório de uma operação de um plano empresário, de uma empresa que entrou com pedido de recuperação judicial, mas ali é só para, acho que legal aproveitar o espaço aqui para explicar o conceito. Por que a operação está adimplente, sendo que a empresa entrou em recuperação judicial? Basicamente aqui é o que acontece. É uma empresa, uma incorporadora, que é uma hold, que tem diversas SPEs, que são sociedades de propósitos específicos, que tem o objetivo de desenvolver o projeto, e caso a empresa tenha algum problema, como foi o caso aqui, ou outra SPE tiver problema, você não tem uma contaminação entre projetos. E você tem um patrimônio de afetação, ou seja, você blinda aquela SPE para proteger os mutuários, para proteger aquela pessoa de boa fé que comprou seu apartamento, a não sofrer ali com uma situação desafiadora da holding, né, ou de alguma empresa de uma SPE irmã. Então, o nosso caso é isso. A gente tem uma SPE em que a gente deu crédito nessa SPE, uma SPE que está com uma obra de 85%, já evoluído, já está na reta final para ser concluída a obra. Nosso time de engenharia está plugado lá, enfim, está super em cima. Tem um LTV, que é basicamente a relação de ativo para dívida, muito favorável. Então, os ativos dessa SPE, ou seja, o valor desses apartamentos, mais a carteira de recebíveis,
está ali estimado num valor de 90 milhões de reais para uma operação de 40 milhões de reais, que não está só na Max Renda, tem outros fundos aqui que a gente dividiu esse cheque. Então você tem uma relação de LTV muito interessante, de quase 50%, ou seja, que é muito bom. Tem o dobro de ativo para fazer frente a essa dívida. E a empresa está com a RJ ali, enfim, seguindo a RJ, e a gente está com a nossa empresa ali, que a gente está dando crédito, blindada, com os nossos controles ali plugados. Toda a movimentação financeira, a gente criou uma outra conta, que a empresa que está em RJ não tem acesso a essa conta. Essa empresa que a gente deu o crédito, que é uma SPE, ela não está na RJ. Então a gente deu esse disclosure do mercado, acho que o mercado até não entendeu muito bem. A gente escutou alguns influencers falando, teve um risco de calote no Maxi Renda. Não foi isso que aconteceu, acho que a turma não entendeu. Então não é uma situação que não vai ter nenhum problema, a gente não vai ter nenhum haircut, ou seja, não vai ter nenhum desconto na nossa dívida. E a operação segue normal, saudável, mas é importante entender o macro, né, o conceito macro. Então o único ponto de alerta que eu diria é esse, né, mas de novo, estamos super confortáveis trabalhando com o nosso time aqui, super em cima, etc., para a obra ser entregue dentro do prazo e tudo mais. Mas a única operação é alerta, mas a gente vai ter nosso retorno aqui, não tem a menor dúvida, pago pela devedora, né, ou seja, porque uma operação de CD mais 5, então o CD mais 5 vai ser pago, está sendo pago, porque a operação está muito bem estruturada, tá? Então essa é a única operação, e é uma operação que hoje representa 0,05% do patrimônio do Maxi Renda. Mesmo se fosse um problema de default, né, de não pagar, de não receber aqui o Maxi Renda, o crédito, não afetaria em nada o resultado total do Maxi Renda. Mas enfim, só para reforçar que não tem problema nenhum nessa operação. Então o fundo segue super robusto, parrudo, no final do dia é o que eu falei, né? Os grandes devedores aqui da empresa são empresas bem parrudas, né, com um risco de crédito excelente, empresas listadas, com rating, etc. Então, estamos super confortáveis aqui com a carteira do Maxi Renda. É um fundo realmente bem parrudo, tá? Não, bacana, bons pontos aí para justamente esclarecer em relação a qualquer dúvida que tenha a respeito aí da carteira do fundo. André, com um aumento também significativo, né, como falamos, né, no início do nosso bate-papo, é o fundo que tem o maior número de cotistas, né? Como é que o fundo tem ajustado as suas práticas de gestão de risco justamente para proteger esses interesses desses investidores e um aumento de maior volatilidade ou maior incerteza, né, principalmente nessas questões macro? Como é que tem sido feito? Não, bacana. Acho que assim, para ser bem sincero, nada muda, tá? A gestora aqui, a XP Asset, é a maior gestora independente do Brasil. A vantagem de ser a maior gestora independente do Brasil é que a gente tem uma governança muito forte, então a gente tem aqui um comitê super parrudo que participa não só nós gestores de imobiliário, mas também gestores de renda fixa, participa a turma o nosso COO, participa a turma de controles. Então é um comitê muito parrudo, e a gente já tinha essa governança antes do Maxi Renda bater essa quantidade gigantesca de investidores. Então a gente tem, né, o Maxi Renda há muito tempo, tem um site dedicado ali ao fundo, não só o Maxi Renda, todos os outros nossos fundos. Então fundos que têm 1 milhão de cotistas, como é o Maxi Renda, e fundos que têm 30, 10 mil cotistas, como outros que tem aqui na casa, a gente tem o mesmo tipo de tratamento, o mesmo tipo de robustez, a mesma seriedade aqui para trabalhar, né, na alocação, na gestão. Então, no final do dia, nada muda, né? O nosso time, acho que, na verdade, o fundo acho que chegou a esse número interessante de investidores muito em função dessa robustez que a gente tem aqui na nossa gestora, né? Com o nosso time aqui de engenharia, nosso time de analistas aqui, de gestão, nosso time aqui de controles, controladoria, enfim, toda essa turma aí são basicamente 20 pessoas que trabalham aí, que estão carregando esse piano aqui por trás do Maxi Renda. Então assim, são excelentes níveis aqui de excelência que a gente entrega aqui pro nosso investidor, né? E agora, um ponto que os investidores eles ficam muito temerosos, né? Que na política de distribuição de rendimento, ele, no geral, ele é muito constante, né, André?
porém esse mês veio 9 centavos. O que aconteceu, né? E isso acabou aí os investidores ficando um pouco receosos, né? O que houve? Via tão reloginho, o que aconteceu? Claro, acho que são algumas coisas, né? Primeiro, a gente, em todos os nossos fundos, a gente, seja aqui o Maxi Renda, o XPCI, até os nossos FIAGROS, a gente tenta entregar um retorno super reloginho para o investidor, com pouca volatilidade, né, para justamente evitar que a cota no secundário fique lá oscilando, sambando para cima e para baixo. Tanto é que o Maxi Renda, não sei se é reflexo disso ou não que eu estou falando, é um dos fundos que tem a menor volatilidade da indústria, né? Então ele é sempre um reloginho, como você bem colocou. A gente vinha entregando ali um patamar de 10 centavos, só que é natural, né? A gente acabou de fazer uma captação de 1 bilhão de reais, o fundo tinha ali um patrimônio líquido de 3,3 bilhões, mais ou menos, então fomos para 4,3 bilhões, e o fundo, naturalmente, nós estamos alocando as operações no pipeline, algumas operações atrasaram um pouco, outras adiantaram. O fato é que a gente está dentro do nosso período estimado de alocação do nosso pipeline dos recursos que foram oriundos dessa captação, e isso acaba penalizando no curto prazo o fundo, porque dinheiro, né, instrumentos de liquidez dentro de fundo imobiliário, ou seja, fundos de zeragem, de CDI, né, de renda fixa, eles são taxados, são tributados, né? Então um ativo imobiliário dentro de fundo imobiliário é isento, ativo financeiro dentro de fundo imobiliário é tributado, então acaba penalizando ali o fundo no curto prazo, tá? É importante deixar claro, esses recursos da captação. A gente inclusive até colocou isso no material publicitário da 10ª emissão, da última emissão de cotas, estava lá 2, 3 meses, não lembro agora, com a distribuição um pouco mais conservadora, como esses 9 centavos, mas a ideia é que conforme a gente vai alocando esse caixa, a gente vai melhorando essa ineficiência, porque a gente é duplamente penalizado com esse recurso em caixa, porque além da taxação, a gente não tem um retorno interessante. A partir do momento que você aloca esse caixa, você deixa de ter a taxação e você passa a alocar em operações da IPCA mais 8, 9, então ela melhora muito o retorno. Então a tendência é que a gente volte para o nosso reloginho, e como eu expliquei, né, uma outra tendência desse fundo, as últimas 2 emissões de cotas que nós fizemos aqui no Maxi Renda, elas foram accretive, né, o que é isso? Elas geram valor, porque foi um pouco do que eu falei há minutos atrás. Se a gente comparar a carteira do Maxi Renda hoje vis-a-vis há 2 anos atrás, 1 ano e meio, vocês vão ver que o Maxi Renda está com operações com nível de taxa maior do que no passado, em função dessa NTNB mais estressada, essa curva de juros que eu já expliquei. Então, naturalmente, quando a gente terminar de alocar o nosso caixa, esse 1 bilhão, né, já foram alocados ali algo em torno de 300 milhões, a gente vai ter uma eficiência muito grande. Então, só para explicar, né, no curtíssimo prazo tem essa dor do crescimento, mas acho que não adianta olhar a curto prazo, aqui investimento é sempre longo prazo. Então, esse crescimento do Maxi Renda, essa captação, ela é muito benéfica, porque vai gerar, né, essa tendência de aumento de carrego das operações do fundo, e 2, quanto maior o fundo, mais a gente pulveriza as operações. Então, o crédito pode ter qualquer tipo de dor de cabeça, pode ter uma empresa que vai querer renegociar alguma PMT, e se o fundo ele é pequeno e muito concentrado, isso impacta muito o rendimento. Agora, o Maxi Renda, quanto maior for, menos impacta. Então, além de diluição de custos fixos, então, quanto maior o fundo, realmente é muito melhor para o investidor, mitiga mais o risco. Então, esse crescimento ele foi muito importante, mas a gente teve essa dor do crescimento minúscula de 1, 2 meses, que a gente vai ter esse rendimento que tende a ser menor, em detrimento de um resultado muito interessante no médio e longo prazo. Ou seja, há uma diminuição no curto por conta desses fatores, mas a tendência, conforme as coisas forem acontecendo, e se o macro nos ajudar, aí realmente o rendimento volta a ser aquele patamar desejável para ambas as partes, vamos colocar assim, André. Exato, exatamente. Maravilha. Qual que é a dureza da carteira do Maxi Renda hoje, André?
Olha, se a gente pegar aqui a parte de CRI, é porque assim, só lembrando, né, o que é o Maxi Sim. Renda? O Maxi Renda a gente tem 3 books no fundo. Tem o book de SPS, que são as permutas financeiras. Ali a gente tem mais ou menos uns 200 milhões de reais, podendo chegar a 300 milhões, 300 a 350 milhões. Então ali é uma duration mais para 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, que é basicamente o prazo da construção, né? O retorno todo da operação vem depois do habite, então é uma duration muito próxima com o prazo da construção. Aí tem um segundo book, que é um book de fundos imobiliários, que a gente investe em outros fundos imobiliários estruturados, que tem características ali de crédito. Ali é difícil mensurar que seria uma duration, porque tem outros gestores ali atrás, enfim, foge um pouco do nosso controle, que fazem também gestão ativa de alguns imóveis, até alguns outros créditos. Então, mas chutaria algo como ali uns 3 anos, 4 anos também. E a nossa duration aqui dos fundos, do book de CRI, ela é um pouco mais longa, tá? Estamos falando algo em torno ali de 4 anos. E por que ela é mais longa? Porque a gente acaba financiando muito build-to-suit, né? Então, é aquele contrato de longo prazo, de aluguel, atípico, né? Em que se o locatário sair do imóvel, ele tem que pagar todo o saldo residual do contrato, diferente dos contratos típicos, né, que você sai do imóvel, de um imóvel residencial e paga lá 2, 3 aluguéis de multa. Então aqui é um pouco diferente, aqui é um pouco bem diferente, então um contrato bem longo. Então a gente securitiza esse contrato de 10, 15 anos e empacota isso num CRI. Então estamos falando que tem um BTS ali de 12 anos, bota metade ali que é a duration, 6 anos. Então, como tem muita operação também mais curta, nossa duration está algo em torno ali de 4,5 com 5, tá? No book de CRI. Maravilha. E agora, quais são as perspectivas de crescimento para o fundo nos próximos anos? Já tem aí um planejamento de como as coisas podem, né, ou tendem a acontecer? Olha, André, é difícil falar né, médio e longo prazo, ainda mais com esse mercado muito volátil que a gente sempre teve, né? Então, o que eu posso dizer é o seguinte: o Maxi Renda é um fundo que cada vez mais está ocupando ali um espaço importante como um veículo que financia o setor imobiliário. Dito isso, acho que essas oportunidades que eu até comentei no início da nossa conversa aqui, com o resgate, né, da poupança, quando a gente olha uma janela um pouco mais longa, isso vai criando ali oportunidades para fundos imobiliários, como é o caso do Maxi Renda, e é um oceano de oportunidades. Acho que o capital cada vez mais sendo descentralizado ali de bancos, vai surgindo mais espaço para assets. Então, assim, a capacity para o Maxi Renda, falar de capacity, né? Qual que é o máximo de tamanho que o Maxi Renda poderia ter? É muito grande, né? Agora, só que para saber se a gente vai conseguir crescer ou não, depende de uma série de fatores. Primeiro, o Maxi Renda continuar entregando um bom resultado, que eu acredito que a gente vai continuar, dada a competência do time, é um time que trabalha junto há muito tempo. Precisa ver como é que vai estar o mercado, porque dependendo do patamar em que os juros estiver, isso ajuda ou dificulta novas emissões. Claro que a gente não está pensando em novas emissões agora, a gente acabou de fazer uma captação grande e importante, que a gente está correndo para alocar aqui o caixa da forma mais eficiente possível, mas pensando no médio e longo prazo, para fazer captação você precisa estar com um valor de cota acima da patrimonial, né? O mercado rotulou isso como uma forma e enfim, é assim que a banda toca. Então, se o mercado permitir e a gente aqui continuar entregando um bom resultado, né, um bom trabalho, fazendo um bom trabalho, a gente teria condições de crescer para poder ocupar esse espaço que o mercado está permitindo aí que os fundos, enfim, consigam ocupar essas oportunidades. Então, acho que é um pouco disso, né? Capacity aqui existe, gigantesca, só que o Maxi Renda tem que ir crescendo de forma orgânica, eficiente, né? Entregando bom e satisfazendo ali o resultado para os investidores. Maravilha. André, tem um tema que vem sendo muito recorrente, né? Em projetos, empresas e também fundos, que é a questão do ASG. Tem algo sendo pensado, sendo feito também no Maxi Renda? Sim, na verdade até no âmbito acima, né, do Maxi Renda, a nossa gestora, né, a XP Asset, que é uma gestora ali com algo em torno de 150 bilhões de reais sob gestão, dividido em 13
mesas de gestão, né, renda variável, renda fixa, infraestrutura, imobiliário, agro, enfim, diversas outras estratégias, nós temos uma política, né, ESG aqui dentro, né, nós somos aqui signatários do PRI, né, uma iniciativa também muito importante para, né, mostrar ali o nosso compromisso com a tese. Acho que o grande desafio é encontrar a máxima da eficiência, né? Então, assim, nós temos uma política, principalmente uma política voltada para o mercado, para os nossos fundos imobiliários, está dentro da XP Asset, só que elas são muito mais aderentes aos nossos fundos de tijolo, né? Então, ali, por exemplo, nós temos ali um compromisso de tentar sempre trazer um desenvolvimento a máxima de eficiência, né? Olhando ali a parte ambiental, social e tudo mais. E na parte de crédito ela fica um pouco mais limitada, né? Foge um pouco mais do nosso alcance, porque a gente está, talvez no Maxi Renda, como a gente está mais voltado ali no crédito, a gente está um estágio mais distante da economia real, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Nos nossos fundos de tijolo, a gente está no controle ali, por exemplo, para construir um prédio, um shopping, a gente está na nossa tomada de decisão selecionar uma incorporadora que faça, né, que seja aderente ao, né, de forma mais séria ao ESG. Então isso está mais fácil, né, na tomada de decisão. Agora já no crédito, a gente vai aqui dar crédito para uma empresa que muitas vezes hoje é aderente, mas deixa de ter, e aí é complicado colocar uma cláusula de vencimento antecipado, caso, né, a empresa deixe de ser uma signatária do PRI, por exemplo. Então é um pouco mais complicado de fechar a conta, mas a gente olha bastante para a tese, estamos sempre preocupados com isso, tá? Maravilha. É que é um tema que volta e meia há comentários, né? Está implementando, não está implementando, não está acontecendo, o que realmente, né, tem vindo e também de resultado a respeito. André, chegou o momento agora marketing, que é o porquê investir no MXRF11. Boa, legal, vamos lá. Acho que alguns pontos interessantes aqui do fundo, relembrando, né, algumas características do produto. Esse é um fundo que é um dos maiores fundos, quer dizer, é um dos maiores fundos da indústria em termos de patrimônio líquido. É um fundo que tem um maior número de investidores da Bolsa, né? Então, quando a gente fala em investidores da Bolsa, não só fundos imobiliários e outros veículos, tá? Como Fiagro, como fundos de infraestrutura, que são listados na Bolsa, alguns. Quando a gente traz para essa análise, inclusive empresas como Petrobras, como Vale, como Itaú, Banco do Brasil, qualquer empresa listada, se a gente ranquear, o Maxi Renda tem um número maior de investidores, então esse é um ponto muito interessante. Qual que é o benefício disso, né, para o investidor? A liquidez. O fundo tem mais de 12, 13 milhões de liquidez por dia, então é muito rápido, fácil montar posição para quem tem muito dinheiro ou para quem tem pouco dinheiro, não importa, para você montar uma posição, se desfazer ali, é muito rápido, o fundo é pouquíssimo volátil, né, ou seja, está sempre ali nos 10 e pouquinho, tal. Então isso também é um ponto muito interessante. Então isso tudo, né, eu acho que é um reflexo e também, eu acho que um reconhecimento dos investidores. Se fosse um fundo ruim, problemático, eu acho que não teria tantos investidores. Não, tenho certeza, não teria tantos investidores. Então é um ponto interessante que passa um conforto também, até para quem está pensando em começar a entrar nesse mundo de fundo imobiliário. É um excelente porta de entrada, é um fundo base 10, né, a cota. O que significa isso? Com R$10, 10 e pouquinho, 10 e 5, enfim, que é a cotação que está ali no mercado, você consegue já entrar, comprar uma cota, tentar entender, né, enfim, acho que é interessante. Outro ponto, o fundo tem um excelente histórico também em termos de tempo, né, o fundo são mais de 12 anos de histórico, então é um dos fundos mais antigos da indústria. É um fundo até que nasceu junto com o IFIX, até um pouco antes, se não me engano. Então tem um histórico muito confiável, de longa data. O time de gestão aqui é um time que trabalha junto há muito tempo. Então o fundo, embora tenha 12 anos, eu estou aqui à frente do fundo há 8 anos, desde que o fundo tinha 200 milhões de reais, hoje está com 4 bi e tralalá. Então, do time que trabalha aqui comigo, muitos trabalham há mais de uma década comigo em outras empresas. Tá? Então, assim, essa é a confiança, né, que o investidor pode empregar aqui no nosso time, que é um time que muito sério, tem uma ótima reputação no mercado, e a gestora, né, a gestora é um outro ponto também importantíssimo, né, quando você olha a XP Asset, a robustez em termos de tamanho, em termos de governança, ou comitês, então tudo isso reflete nesse resultado positivo
que o Maxi Renda vem entregando ao longo dos últimos anos. Eu acho que por isso também que foi um dos pouquíssimos fundos que estava dentro de uma janela de captação. Quando a gente olha toda a indústria, a maioria dos fundos estão fora do dinheiro. O que eu quero dizer com isso? A cotação na bolsa está abaixo do patrimonial, e o Maxi Renda tem um certo prêmio. Então até pessoas perguntam, pô, mas por que investir no Maxi Renda então significa que está caro? Não necessariamente, acho que tem um prêmio de qualidade, né? Acho que a comparação que eu sempre faço é que nem quando vai, ainda no mundo imobiliário, né? Quando vai comprar uma laje corporativa na Faria Lima, que eu acho que é o filé mignon dos imobiliários aqui no Brasil. Pô, não existe comprar barato, você vai comprar caro, vai pagar lá 40, 50, até 60 mil reais metro quadrado. Aí vai falar, pô, mas tá caro, eu posso comprar algo muito mais barato em outro estado. Vai comprar mais barato, mas não é a Faria Lima, não é toda esse throw facet que é um Maxi Renda, por exemplo, que é uma laje na Faria Lima. Então, tem uma qualidade ali embutida, né? Então, você tem um prêmio de risco, talvez, na verdade não, você tem um preço que é um pouco mais caro, mas, pô, no final do dia é uma excelência de gestão que você está ali por trás entrando. Né? Então é um pouco do racional. Acho que, só para fechar aqui, eu convido aí a todos a participar dos nossos calls trimestrais, né? Entrar ali nos nossos canais de RI, e ali, enfim, se cadastrar ali nos nossos mails para receber sempre as novidades. Quando tiver call ali trimestral, é sempre esse bate-bola que a gente está tendo agora aqui. A gente faz a mesma coisa para cada um dos nossos fundos. E ali tem um espaço também de perguntar para o gestor, né? Então, pô, o que você acha dessa operação? O que vocês fizeram ali? Criticar, elogiar, enfim, dar sugestões. É um espaço ali com um time de gestão muito interessante, em que participa eu e alguns membros aqui, sócios meus e pessoas aqui do nosso time. Então, acho que eu convido a todos aí, acho que é interessante aí participar desses fóruns conosco. Então, é só entrar no nosso canal de RI e se cadastrar, que vocês vão ficar por dentro aí das novidades. André, mais uma vez, obrigada. Já tivemos papos aí sobre outros fundos, também sobre Fiagro. Sempre muito bom aqui conversar contigo. Deixe suas considerações finais, se ainda tem algo a falar. E, pessoal aí, obrigado mais uma vez, André. E fica aí à disposição do canal. Legal. Não, só agradecer a você, André, e todo o time aí. Sempre um prazer falar com vocês. Estou sempre à disposição. E até a próxima. Uma boa semana a todos aí, turma. Um abraço. Maravilha. E, pessoal, até o próximo episódio do podcast Café com Fi. Tchau, tchau. Tchau, tchau, André. Tchau, tchau.